meu artigo fala a respeito da possibilidade de alteração do nome de transgênero em certidão de óbito quando pleiteada por parte dos pais. O caso que me inspirou a escrever esse artigo ocorreu no Distrito Federal, quando uma jovem que havia nascido com sexo masculino cometeu suicídio. Essa jovem, ela estava em tratamento hormonal, fazendo a sua transição, e desde criança, primeiramente ela disse que era gay, mas ao ter consultas com um psicólogo, ele entendeu que na verdade seria o caso de transgênero, e aí começou a transição, a pensar na possibilidade de transição, e foi feito. A jovem tomava seus hormônios, seus bloqueadores e pediu para ser chamada pelo seu nome social. E isso foi acatado por seus pais, pela escola. Entretanto, pouco depois de fazer 18 anos, essa jovem faleceu. E na hora de pegar o atestado de óbito, estava o seu nome de registro, ou seja, o nome masculino. Os pais, a fim de dar maior dignidade àquela pessoa, que havia falecido, aquela filha, e usando filha em respeito à sua identidade de gênero, pleiteou a troca do nome e do sexo da filha no atestado de óbito. O caso nem sequer foi julgado improcedente. O juiz simplesmente decidiu que não havia cumprido as condições da ação porque havia ilegitimidade ad causam e, como ela já havia falecido, não haveria interesse processual, afinal já havia falecido. O Brasil é um país homofóbico, o Brasil é um país com altos índices de violência contra o homossexual e muitas vezes esse homossexual, quando não é assassinado, acaba cometendo suicídio. E isso acontece com os transgêneros, lembrando que o homossexual não é a mesma coisa que transgênero. O transgênero ele não se enxerga naquele corpo que nasceu. O juiz nem sequer entrou no mérito da causa. Ele poderia ter entrado no mérito. Passando por esses óbices processuais injustificáveis, por causa da questão da ilegitimidade ad causam. Por que ilegitimidade ad causam se os pais, nesse caso, podem pleitear a proteção de direitos da personalidade póstumos, o que já é protegido pelo Código Civil? Por que não permitir que esses pais pelo menos demonstrassem, por exemplo, que não havia eventual interesse financeiro, algum credor da jovem que pudesse vir a ser prejudicado? No Brasil, acontece de que quando se trata de direito homoafetivo, é muito comum que os juízes, ao ingressarem no mérito da causa, acabem fugindo, se fincando mais em aspectos processuais, justamente para não ingressar no mérito. Os direitos da personalidade, de fato, são personalíssimos, são intransferíveis. Entretanto, apesar da existência da pessoa natural terminar com a morte, existem direitos da personalidade que perduram após a morte, como honra, a imagem, a privacidade, que se prorrogam após a morte. E se prorrogam, por que não os pais poderem pleitear a troca do nome do transgênero na hora da certidão de óbito? Vale destacar que o princípio da continuidade do registro tem como objetivo proteger eventuais interesses patrimoniais
que a troca de nome enseja. Afinal, a troca de nome pode levar a prejuízos, né, para eventuais credores. Então, o princípio da continuidade não foi pensado sob a ótica do direito da personalidade. E aí vai o jovem ou a jovem, falece com o rosto, né, daquele gênero com o qual se identifica e de repente vem o nome do seu sexo biológico, né, o seu nome de registro. E com tudo isso, cadê a privacidade? A privacidade foi por terra, eis que revelado algo que talvez aquela pessoa trans não tinha vontade que descobrissem. Então, enfrentando o mérito, pelo menos o juiz poderia dizer que se o pedido era procedente ou improcedente. É necessário haver uma releitura dos direitos da personalidade em conjunto com o direito processual civil. Nesse ponto, o artigo é essencial para o desenvolvimento de um direito processual, de um acesso à justiça mais justo no sentido de proteger o direito dos transgêneros. Espero que gostem e acompanhem a leitura da pesquisa, que é um artigo interessante. Muito obrigada!